O Think Tech está no ar. Meu nome é Cássio Politi e junto com a Algartec, a gente hoje vai fazer uma imersão em tecnologia que ajuda o varejo. Eu tenho sempre comigo aqui, com muito prazer, a Sara, a nossa especialista virtual em negócios aqui da Algartec. Sara, a gente vai falar de varejo, que é muito significativo no Brasil, hein? Oi, Cássio. Sim, o varejo físico é um setor importante da economia do Brasil. Ele representa cerca de 12% do PIB. Em 2022, o faturamento do varejo físico brasileiro foi de mais de 843 bilhões de reais. E não é pouco, viu? E para o bate-papo de hoje, eu tenho a satisfação de receber aqui no podcast o Fábio Chiga, que é gerente de planejamento da Daiso, que é aquela loja que você conhece, se bobear já entrou muitas vezes nela, porque a gente entra lá sem saber o que vai comprar e sai descobrindo que precisava de alguma coisa, né? Então tem uma magia ali de coisas criativas. É uma loja com muita variedade de produtos importados de origem japonesa e o Fábio Chiga é justamente essa conexão Brasil-Japão. Já já você vai entender por quê. Fábio, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse papo. Obrigado por chamar aqui a gente, né, para poder conversar junto, né? Vamos conversar. A gente que agradece aí, Fábio. E junto com a gente aqui, o Leandro Crispilho, que é nosso consultor executivo de novos negócios aqui da Algartec. Leandro, muito bom ter você aqui no podcast. Obrigado por aceitar o convite também. Obrigado, prazer é meu, Cássio. Um prazer conhecer aí um pouco mais da vida, sobre a trajetória do Fábio Chiga, né? Uma pessoa que tem uma relação pessoal e profissional muito grande com essa empresa e que viveu muito a cultura do país de origem dessa empresa. É isso aí. Aliás, é legal contar isso, viu, Fábio? Eu vou pegar o gancho aqui do Leandro para contar essa história. Você é brasileiro, mas é japonês, tá certo? Ou é japonês, mas é brasileiro, mesmo. Não sei qual é a ordem. É tudo misturado aí, né? É que eu fui de criança, né? Quando eu era 5 anos, fui pro Japão, aí fui criado por lá mesmo, no Japão mesmo. Então, meio que a raiz tá japonês, mas sou brasileiro também. E voltou há mais de 10 anos já, né? Já faz mais de 10 anos, isso mesmo. Legal, pô, que riqueza cultural que tem aí. E aí eu queria começar esse papo entre a gente aqui, né, justamente te perguntando, né, como é que a tecnologia está impactando aí numa empresa tão peculiar como essa, né, que é uma empresa de varejo, né, presente em muitos shoppings, aí dezenas de unidades no Brasil, shoppings e comércio em geral. Teoricamente você fala assim, a tecnologia que está por ali, você pode até dizer, olha, não, uma maquininha para passar ali a compra no cartão de crédito já basta. Mas a gente já sabe que não é bem isso não, né, Fábio? Sim, a tecnologia é fundamental aqui, né? Tanto no varejo, em qualquer mercado, né, no caso. E aqui a diferença mesmo realmente trazendo lá do Japão, né, daqui, que o Brasil realmente digitalizou bastante a parte de empresa, gerenciamento de empresa, tem que ter um ERP, é crucial um ERP ou um caixa, né, um front lá para vender o produto, ou para passar a maquininha, tudo mais crítico no caso no Brasil. Isso aí eu senti bastante, mas sem a tecnologia, hoje em dia é difícil a gente vender alguma coisa, né? Pois é, e está presente mais em que ponto aí, hein, Fábio, da operação? Onde é que é crítica que se ela caísse, ela ia fazer mais falta? Então, a Daiso aqui tá 10 anos, fazendo 11 anos aí por aí, né? 11 anos, na verdade. Aí, no início com pequenininha, então o impacto era mais na loja que é o caixa mesmo de venda, né? A tecnologia ali não podia ser lento, não podia ser rápido, que isso já vem da cultura japonesa mesmo, tem que ser rápido, rápido. Então, constantemente a gente tinha que atualizar ali o sistema para poder atender os clientes conforme a necessidade. Atualmente, agora a gente está com um crescimento, a gente tem um centro de distribuição também, né? Então, precisamos entrar com uma tecnologia também no centro de distribuição, com algum coletor de dados, ou um sistema de gerenciamento de software house, né? Software, warehouse, né? No caso, né? Não software house, né? Então, a gente tá lutando. E o mais recente, a tecnologia é do e-commerce mesmo, que a gente está começando, engateando aí, né?
Legal. Falando muito sobre e-commerce, Fábio, uma curiosidade, né? Visto que a cultura japonesa é uma cultura relativamente conservadora em comparação ao brasileiro, né? Você conhecendo muito bem os dois públicos aí, pode falar um pouco mais sobre isso. Em relação à, à publicidade da Daiso através de tecnologia, principalmente com coleta de dados, principalmente falando em segurança da informação, o que você enxerga hoje, principalmente com esse trabalho que está sendo feito com o e-commerce para expandir a venda através da tecnologia, com o e-commerce, e nós sabemos que acaba inevitavelmente sendo uma venda mais fria, pode ser mais ágil, mas perde um pouco aquela relação humanizada entre um vendedor explicando o significado de determinado produto que o brasileiro não conhece, por não fazer tanto parte da cultura dele. Qual é o desafio, falando em publicidade e segurança da informação, em relação ao e-commerce? Vocês precisam pegar mais dados dos brasileiros, vocês precisam entrar mais numa camada pessoal de cada brasileiro para descobrir a fórmula mágica, vamos dizer assim, de vender um produto em distância, né? Com distância, E, uma maior e agilidade? a dificuldade realmente é isso, né? Como foi mencionado no começo, né? Produto importado, o pessoal não entende o produto, então a gente está com aquela dificuldade de atingir o ponto certo, aquele público certo ali para poder vender aquele produto. Atualmente a gente vende, já porque já tem um público, né? Como a loja já está grande, então bastante gente conhece. Então, em questão de segurança, a gente consegue, a gente pega os dados dos nossos clientes aí que vem da loja mesmo, né? Faz o omnichannel e traz os dados e publicamos para esses produtos. A dificuldade mais é realmente para o pessoal que não conhece a DICE. Aí a gente está com uma dificuldade aí. Estão usando algumas tecnologias que é o Google Ads para integrar com nossa plataforma, ou o Instagram para integrar com nossa plataforma, o Facebook também a gente utilizamos para poder atingir aquele povo certo, né? Que compra o nosso produto e que deseja o nosso produto. Creio que tem bastante cliente. O potencial a gente sente, mas aí tem essa dificuldade para usar as ferramentas para entregar com o nosso site e chegar no público certo. Esse ponto que o Leandro tocou, Fábio, eu acho legal, né, falar de dados hoje, que dados são o novo petróleo, aí é o que dizem no mercado, né? Mas aí, você falou, tudo bem, e-commerce é tranquilo, você tem lá os dados, né, naturalmente você tem aqueles Uhum. dados, né, que vêm de quem está comprando no site, obviamente você tem dados de cookies, né, dados do cookies de terceiros, que é uma questão Sim, que em breve não vai poder mais, mas ainda dá para sim. usar, né? É, e o da loja, né? Assim, porque se você entra lá, passa o cartão, vai embora, você perdeu o rastreamento desse cliente, né? É, Sim. vocês têm conseguido, tentado pelo menos cobrir essa lacuna, assim, de, pô, como é que eu sigo aquele cara que entrou, pegou na prateleira, passou o cartão e foi embora? Então, em questão de dados, a gente tem muito adquirente, no caso, adquirente do cartão, né? Que tem a várias marcas aí que fornecem para a gente essa tecnologia, né, de passar o cartão e a gente conseguir fazer a transação. Esses adquirentes, geralmente, eles têm os dados do cliente, né? Então, a gente consegue saber mais ou menos que idade ele tem, a região que ele mora, o público aí a gente linka com a venda com essa pessoa, o cartão que ele comprou e os produtos que ele comprou, né, o produto que a gente vendeu e faz a amarração. Então, esse público, mais ou menos, a gente sabe que ele compra esse produto. Esse público aqui nessa região é mais essa idade, sabe? Ou mais idoso, ou tem mais pessoa, como é que fala? Mestiça do Japão, né? A cultura japonesa, que tem mais gente que é do Japão, porque muita gente já voltou lá do Japão, né? Muita gente já voltou, já está aqui morando, que nem eu, né? 10 anos. Então procura essa loja. Então a gente usa mais os dados realmente que é do adquirente, né? Que o pessoal da maquininha, né? Dos cartão que fornece para a gente esses dados, né? Perfeito. Acho que esse é um desafio, né? Que hoje as empresas estão vivendo. E eu mencionei brevemente aí o fim dos cookies, né? Você deve estar atento a isso. Sim, Para quem não sabe, os cookies vão deixar de ser usados
os cookies de terceiros, né? Vamos tentar explicar, né, Fábio e Leandro, o que são os cookies. Cookie é um arquivinho. Quando você entra num site, aquele site joga um arquivo pequenininho no teu computador, no teu celular. Geralmente, quando você vai, por exemplo, entra num site com login e senha, você vê que a próxima vez já não te pede login e senha, já vai direto. Por quê? Porque tem um cookie lá que armazenou o seu login e a sua senha no seu computador. Até aí, tudo bem, isso vai continuar. Sempre teve na internet, sempre vai ter. O que começaram a fazer são os cookies de terceiros, né? Então você coloca no seu site aquele cookie que vem do Facebook ou do Google e aí você começa a cruzar informação. É por isso que às vezes a gente está aqui falando, sei lá, eu estou falando, eu quero comprar, sei lá, aqui um aspirador de pó. Tá falando com a sua esposa, com o seu marido, com a sua mãe. E aí de repente você chega à noite em casa, tá lá um anúncio do aspirador de pó. Para vocês falar, pô, como é que eles leram a minha mente? Não, eles não leram a sua mente. Eles simplesmente ouviram, o celular ouviu, né, e passou a trabalhar com cookies de terceiros para te jogar. Ou você compra um produto, começa a ver propaganda daquela loja o tempo inteiro para você, porque vem um cookie de terceiro. E isso vai acabar. Né? Tem muitas leis tentando acabar com isso, mas não é lei nenhuma que vai acabar com isso. É o Google. O Chrome, né, já adiou algumas vezes, agora a próxima data parece que é 2024 mesmo, que vai acabar cookie de terceiro, você não vai mais poder usar. Como é que vai fazer para esse rastreio? Vai te dar qual trabalho aí, hein, Fabio? Para a gente vai ser um trabalhão, porque essas informações são importantes, né? É que tudo tem o limite, no caso, né? Se alguém saber usar, tudo aí daria certinho, mas precisamos pensar em uma outra maneira, ou perguntar para o cliente diretamente alguma informação, ser mais ágil com o cliente. O que a gente fala mesmo é ser amigo, sabe? Bem amigável com o cliente para eles poder fornecer as informações. Ou não, porque atualmente meio que a gente pega por trás lá e vai lá e pega aquelas informações deles, né? Então, creio que a tecnologia crescendo, mas vai precisar um pouquinho de humano para poder ter mais aquele vínculo com a pessoa, né? Tá todo mundo ferrado, hein, Leandro? Eu vejo isso não como um problema, eu vejo como um grande desafio, porque a DICE nós notamos que o grande alicerce, e eu acredito que todos os colaboradores da empresa vivam isso, que é a base de confiança, né? A relação de confiança dentro da empresa, né? A DICE, o significado do nome DICE, né? Grandes criações, né? Isso surpreende cada cliente, isso fideliza o seu cliente, né? O próprio logo da DICE, né? Que as 3 setas ali, enriquecer, né? Atualizar e trazer determinação e entusiasmo para a vida das pessoas. Isso cria um vínculo entre, desde não só do produto, né, mas da relação entre um vendedor, o visual de um site, o visual de um e-commerce, a forma com que o cliente é tratado, né, na experiência de uma compra, né, posso dizer dessa forma, o cliente pode entrar num e-commerce, pode ter uma experiência de compra, mas a tratativa que ele tem em cima disso, de repente um bilhete que chega junto com a mercadoria, a forma que ela é embalada, né, o tempo e a dedicação de que, poxa, tem uma pessoa por trás desse site olhando para mim com cuidado, né, com a minha experiência. Eu acho que isso é a maior base de confiança para se fidelizar um cliente, e esse cliente ele vai sem problemas passar os dados dele, passar o que foi preciso para que essa experiência seja cada dia melhor, né? Falando em tecnologia, parece que nós estamos falando de uma forma fria, o que se depende tanto de uma boa experiência, mas eu tenho total convicção que todos os colaboradores, inclusive os colaboradores que trabalham com planejamento, com tecnologia, com o negócio, eles vivem isso dentro da empresa e quando se fala em uma nova tecnologia, entra no meio a criatividade e a dedicação de um colaborador apaixonado pelo cliente dele, né? Eu acho que é isso que a cultura da empresa preza e que as pessoas lá dentro, porque uma empresa é formada por pessoas, passam ao executar a sua função. Eu acho que é esse o grande, não é um problema, não é um desafio, mas é algo que pode ser muito bom, né? Pode se tornar uma forma diferente de se conseguir dados e de alavancar um negócio através de uma relação pessoal, mesmo que à distância. Não é isso, Fábio? Isso mesmo.
Aqui a gente o pessoal realmente ele procura, inclusive a parte da tecnologia mesmo, o colaborador em si ele começa a procurar as tecnologias, pergunta para mim, ó, será que eu posso usar isso aqui? Será que isso não ajuda a gente ver a venda, ver mais o cliente, chegar mais perto? Será que a gente não consegue fazer essa promoção dentro do caixa? Eles trazem bastante. Eu sinto também até a mudança quem trabalha nessa área, porque hoje em dia o usuário está bem perto na tecnologia, né? O usuário mesmo está sabendo, o colaborador mesmo sabe a tecnologia. Dependendo da tecnologia que a gente usa, ele sabe mais do que a gente, né? Então, essa dificuldade talvez a gente vai enfrentar para o futuro aí nessa área de tecnologia, né? Não, uma curiosidade até, né, sobre essa proximidade que o seu cliente tem com a tecnologia, se falando em um público mais tradicional, de mais idade, né, que está ali acostumado a ir até a loja, e falando de uma geração totalmente online, um público mais jovem, que muitas vezes compra o seu produto por curiosidade ou porque se apaixona pela alegria que tem por trás desse produto, né? Por pela atenção que se tem, né? E parece que, poxa, esse produto foi feito para mim, pensaram muito nisso para fazer, né? Como é a relação entre gerações, né? Culturalmente, nós sabemos que o japonês, principalmente, respeita muito a geração mais velha, né, E de mais idade, né? E como é esse convívio com essa geração mais jovem que vive tecnologia praticamente desde o momento que acorda até no momento de dormir, né? De repente usa um sim. smartwatch ali que marca todos os dados. Aqui o público da Daiso, como a Daiso em si lá no Japão é grande, né? Já tem bastante loja, então quem morou lá conhece a Daiso. Só que aquelas pessoas que veio daquela época para o Brasil já está bem idoso, no caso, não está tão assim familiarizado na tecnologia, né? Então a gente tem aquele público que está vindo, que conhece a tecnologia, tem aquela curiosidade que você mencionou, né? Pega, apaixona com aqueles produtos. Mas temos aquele público lá que é idosinho, que conhece aqueles produtos antigos da DAS, que quer comprar. Essa aí realmente a gente tenta aplicar a gente conversa, né, com colaboradores, tudo, fala, vamos tentar atender melhor, conversar, no finalzinho, quando entregar o cupom, entrega com duas mãos, para ter aquela atenção dessas pessoas para eles voltar, porque eles são realmente como é que fala, é humano, né, conversando, olhando no olhar ali, se entendendo. Então, acho que a gente está conseguindo atender, por enquanto tá indo aí. Mas a geração nova tá vindo aí, muitas ideias aí mandando para nós, falou, "Ó, faz isso aqui, eu queria esse produto, aquele produto ali, será que não tem?" E vem bastante. A gente tá trabalhando com as duas zonas, né? Vamos falar assim, dois públicos aí atualmente. Então, e isso passa, isso que você falou até conectando com o que o Leandro perguntou agora há pouco, passa por você mexer na cultura e no treinamento das pessoas, né, Fábio? Então me faz pensar que com toda a tecnologia que você e teu time colocam aí, vocês ainda têm uma dependência gigante de pessoas. Se lá na ponta, né, a hora que você vai lá, o atendimento não corresponde àquilo que a corporação queria que acontecesse, tem uma perda, não chega no impacto ao consumidor. Como é que é essa cultura, assim, empregar uma cultura japonesa num público que é tão rotativo aqui, né? Você vê os Sim. balconistas, os funcionários, normalmente não são pessoas que ficam muitos anos na mesma empresa. Se ficam, elas até sobem, né? Vira gerente, depois vai para o corporativo e tal. Então o vendedor em si, normalmente no varejo, acho que com vocês é a mesma coisa, é uma pessoa que vai embora rápido, tem uma rotatividade rápida. Como é que é esse desafio de fazer essa cultura japonesa pegar para um público tão peculiar? É bem, realmente, no começo foi bem difícil, que é aquele impacto de cultura diferenciado, né? Aí a gente traz algumas culturas do Japão e tenta se adaptar. Mas aí o diferencial é que eu acho que o brasileiro é bem coração, né? Bem aberto, bem alegre. Então, quando uma pessoa entender aquele significado, aquela cultura ali, aí fica mais fácil. Aí um vai replicando pro outro e vai chegando até lá no atendente lá, que talvez ele vai ficar
poucos tempos, só tá ali trabalhando para estudar ou terminar a faculdade, mas aquela experiência a gente tenta deixar para eles não esquecer, e muita gente às vezes termina o estudo, mas acaba continuando, sabe? Gosta da empresa e vai continuando. Então, acho que a chave é pegar uma pessoa e tentar essa pessoa entender, uma pessoa entendendo, o resto vai replicando para outra, aquela cultura ali. E a gente também tem bastante descendente, né, que morou lá e veio para cá, então essas pessoas já estão carregando um pouquinho a cultura japonesa aí pra gente. Muito bacana. Fala aí, Leandro. Não, é um ponto muito interessante. Não existe forma melhor para se fidelizar uma relação pessoal do que dando significado a ela, né? Dando significado ao trabalho, à função, né? A energia que aquela pessoa deposita ali no dia a dia, né? Isso acaba sendo transferido para os próprios colegas de trabalho, para os colaboradores, a dedicação de aquele sentimento de acordar com vontade de fazer o que é para ser feito, né? Dentro de uma loja ou dentro de qualquer função aí dentro, né? Isso acho que é o segredo, é a fórmula mágica que não tem muito receita, né? Mas é o que vocês fazem para manter essa cultura tão bonita, né? Posso dizer dessa forma, entre os colaboradores. Isso, brasileiro, sim, ele tem muita alegria, mas eu acho que isso é uma fórmula mundial, né? Negócios é uma empresa, é uma loja de varejo, lá vocês praticam negócios e negócios são relações. Não tem jeito, né? E uma relação com tecnologia ou entre pessoas, olho no olho, ela tem que existir de uma forma quente, né? De uma forma próxima. É isso aí. Puxa, Fábio, eu quero te agradecer muito aí pelo papo. Pô, passou super rápido te ouvir aqui. E acho que o Leandro manifestou aí que é fã da marca. Eu também sou. Sou cliente de vocês. Meus dados devem estar rodando por aí de algum jeito. Então, puxa, parabéns pelo sucesso. É uma empresa que você falou tem aí pouco mais de 10 anos no Brasil e já entrou com força. Obviamente não tem a força que tem no Japão, mas está caminhando, né, a passos largos para chegar em algo parecido, quem sabe aí no futuro próximo. Então, muito obrigado, Fábio, pelo papo aí. Uma honra ter você aqui. Obrigado, viu? Obrigado, hein? Eu que agradeço muito pela participação aqui. A gente está aprendendo aqui, estou aprendendo junto aqui com todo mundo. Muito obrigado. A gente que agradece. Leandro, muito bom ter você aqui. Espero você mais vezes aqui no podcast. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, Cássio. Prazer conhecer, Fábio. Com certeza nós mantemos aí uma boa relação, que nós falamos bastante sobre isso nesse podcast de hoje. Obrigado. Muito bem, vamos chegando então ao final do Think Tech de hoje. E eu preciso confessar que eu adoro comprar na Daiso. A última coisa que eu comprei lá foi um espelhinho daqueles com ventosa, sabe, Sara, que você coloca ali no banheiro para os homens, né, fazerem a barba, como é o meu caso. E sempre que eu vou lá eu compro alguma coisa, viu? Você e muita gente, viu? De acordo com o site da empresa, a Daiso tem 5.500 lojas espalhadas por 28 países. O Japão é o país com o maior número de lojas. São mais de 2.400 por lá. Tem um volume razoável de lojas em países como China, Austrália, Canadá, Estados Unidos e Brasil. É isso aí, o Think Tech de hoje fica por aqui. Até a próxima, hein?